Olá você, amigo, amiga, você que nos acompanha na Gazeta Web, você que nos acompanha na TV Mar, no canal 525 no YouTube, você que nos acompanha nas redes sociais. Mais uma vez, nós estamos aqui com o programa Medicina em Destaque. Convidamos sempre especialistas para os nossos programas, porque eles têm sempre e muito a oferecer curiosidades e conhecimentos acerca da nossa ciência e da nossa arte médica. Hoje nós vamos falar sobre cirurgia geral. Você já pensou no dia a dia de um cirurgião geral? Então, esse profissional é aquele que necessita de muitos estudos de patologias, muitos estudos de anatomia, de técnica. A prova é isso, que muitas vezes são até românticos os seriados que passam na Netflix e em tantos outros seriados, sempre falando acerca da cirurgia geral. Então, hoje nós temos como convidado o Dr. André Seabra, um cirurgião geral, e ele vai falar para nós como é esse dia a dia de um cirurgião. Professor André, é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu sei que mesmo hoje, para estar aqui, já houve uma dificuldade para a chegada em detrimento de uma atenção ao paciente, não é isso? Bom dia, professor. É verdade. A rotina do cirurgião geral, né? Eu que como o senhor tenho a grata oportunidade de, além de trabalhar como médico na assistência, também atuar hoje como professor de alunos de medicina e de médicos que vão fazer especialização em cirurgia, sempre digo, né? O cirurgião é um operário da medicina, daquele que, se a gente fosse fazer a analogia com outras profissões, ele é mais artesão e ele é mais braçal e ele é muito exigido. A vida do cirurgião não pode ser medida por um profissional que esteja disposto a sempre, nos finais de semana, nos feriados e no final da tarde, estar em casa, né? Cirurgia geral, especialmente, tem hora para começar, não tem hora para terminar, né? É uma especialidade em que a gente atende muito aos mais pobres, né? Isso também é uma característica que para mim também foi muito gratificante na minha vida toda. Esse ano de 2021, eu estou aí no 19º ano como cirurgião já especialista, né, formado. Maravilha. E de formado, 21 anos. E eu sempre digo, você tem que estar disposto a trabalhar no feriado, de noite, no domingo, no dia santo, e você vai ser muito chamado para urgência. A cirurgia geral, ela vai envolver, durante grande parte da vida da maioria dos cirurgiões, o trabalho em urgência e emergência, e com isso, na maioria das vezes, porque a gente não consegue fazer isso sempre, né, salvar muitas vidas em condições emergenciais, que se não tivesse atuação médica, haveria ali a interrupção, muitas vezes precoce, né, de um jovem, de um idoso ou de uma criança, porque meu pai, que também é médico, sempre me disse que não existe morte precoce, não existe morte no tempo certo. Sempre se é muito jovem para ir embora. Olha, que maravilha. Professor André, essa carga horária, esse excesso de trabalho, isso é desde a formação, né? Na formação médica. A sua formação foi onde? Eu concluí a Faculdade de Medicina, hoje é a Universidade Estadual, né? A Uncisal, Universidade de Ciências da Saúde de Alagoas. O meu diploma, do qual eu tenho muito orgulho, consta lá Escola de Ciências Médicas de Alagoas. Olha. Né? Vim de uma família que tem 3 médicos, meu pai e 2 tios formados na Escola de Ciências Médicas, e me graduei lá, fiz residência no Sistema Único de Saúde em Pernambuco. Hospital Getúlio Vargas, um hospital de porta aberta, com emergência e uma grande quantidade de leitos, né? Um grande hospital, construído lá na época das caixas assistenciais, da década de 40, de 50, né, do Brasil. Era um hospital federal, que hoje é da rede estadual de Pernambuco, e lá eu fiz a minha formação de especialidade em cirurgia geral, residência médica. Depois de 2 anos, eu fiz uma subespecialização em transplantes. Cheguei a atuar um pouco com o transplante de fígado aqui em Alagoas, e fiz mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais, no Hospital das Clínicas da UFMG. Foi também um outro período de mais 2 anos aí da minha vida, muito gratificante, de muito aprendizado. Já dentro da cirurgia mesmo? Já dentro da cirurgia, Que bom.
Então, assim, essa sobrecarga, a gente dá para perceber assim, o dia a dia. Já começa como na formação de aluno, quer dizer, o aluno já deve ter um perfil para cirurgia geral? Eu penso que sim. Nós temos, como eu comentei, né, sou professor da universidade, e nós temos o internato. Né? O internato são os 2 últimos anos da faculdade, onde o aluno fica imerso dentro dos hospitais, das unidades de saúde, das UPAs, dos pronto-socorros. Ele não fica mais dentro do muro da universidade. Eu atuo diretamente nessa fase do internato e dentro do internato na disciplina ou estágio de clínica cirúrgica. E é curioso que eu brinco muito com os alunos e eu digo, a gente tem uma inversão no perfil do aluno. E o aluno que deseja fazer uma especialidade clínica, deseja fazer uma especialidade voltada à radiologia, patologia, né? Sem nenhum demérito para dentro da medicina, claro, nenhuma especialidade. Mas ele, no estágio de cirurgia, ele costuma achar isso. Mas, professor, tal hora acaba o horário, então eu posso sair? Eu digo, olha, se a cirurgia terminar, se o ambulatório terminar, né? Mas, professor, o seu ambulatório nunca termina porque sempre chega a gente aqui e o senhor diz encaixe. Eu digo, porque quando não é alguém que você não sabe quem é que pede, é você que traz um amigo, um parente ou alguém que você pede para ser atendido. Por quê? Porque está com uma dor no abdômen, né? Está com um caroço na barriga, está com uma coisa inflamada, vermelha, com febre. Eu quero o quê? Eu posso esperar para a semana que vem? Né? Mas a gente percebe que aí o aluno que não quer fazer, né, a especialidade cirúrgica, ele tende a ter, vamos dizer assim, aquela participação que tem uma meta, né, tem um objetivo para ele. Nesse último estágio, na última turma que rodou, eu tinha 2 alunos que queriam fazer cirurgia, que querem fazer cirurgia, um aluno e uma aluna. Especialmente a aluna, já era aquela coisa curiosa, porque depois de 2 meses de estágio, ela já estava totalmente imersa no centro cirúrgico, que no dia que não tinha atividade programada, ela estava lá no centro cirúrgico, daqui a pouco a equipe cirúrgica já estava chamando ela, e esse ano, eu e um colega, nós operamos no dia 24 e no dia 31, urgências. Sei. Pela manhã, pelo dia. Esse ano eu consegui passar a véspera de Natal e a véspera de Ano com a família, mas nós operamos lá no hospital. E essa aluna estava lá, né? Mas ela não estava escalada. Né? Mas como ela quer ser cirurgiã, disse, não, mas eu quero ser cirurgiã, então eu tenho que ficar aqui dentro o máximo de tempo possível. Isso já é do perfil, né, de quem quer fazer cirurgia. Essa casa, né, o cirurgião, o hospital acaba virando a casa dele. Antes nós chamavam de ratinho de hospital. Né? Rato de hospital. O aluno que quer ser cirurgião, ele tem o perfil do rato de hospital. Você já chegou a calcular, eu estava lendo alguma coisa a respeito de quantas visitas hospitalares se faz na residência, no R1 e R2, cerca de umas 10 mil visitas, é provável. Com certeza. Olha, o senhor imagine que a gente, para o programa da residência, que se dá, né, só cirurgias do SUS que a gente tem programadas, para o programa de formação de cirurgião, são em torno de 80 a 100 cirurgias por mês. Então, você vai considerar uma carga de 1.200 cirurgias por ano. Se você considerar que cada paciente desse a média de permanência, que a gente vai manter aí 5, 6 pacientes internados permanentemente, né? Sempre alguns saindo e alguns chegando, alguns saindo e alguns chegando, e eu multiplicar aí os 365 dias do ano por 1 ou 2 visitas por dia para 10 pessoas, por exemplo, eu estou falando facilmente aí de 7, 10 mil visitas por ano, né? Essa conta, eu não tenho conta de quantos pacientes eu já visitei, não sei direito quantos pacientes eu já operei. Além de discussões de casos clínicos, né? Diante do staff, além de discussões, exatamente, além dessas discussões. Eu, particularmente, eu percebo que eu falo muito nisso porque essa parte da docência, né, do ensino, ela faz parte, está muito presente no meu dia a dia. Né? Eu atuo boa parte do tempo, ao mesmo tempo em que eu estou atendendo, eu estou com estudante e com residente. Então, é docência e assistência caminhando em paralelos. Isso aí, 60%, 70% do meu tempo se desenvolve dessa maneira. Há uma discussão para aumentar para 3 anos a residência em cirurgia. Isso. Você é favorável a essa ideia? Na realidade, plenamente. A residência, há 2 anos atrás, o Ministério da Educação, ele deixou opcional se os programas de residência teriam 2 anos e seria um programa chamado cirurgia básica, ou se seriam de 3 anos para poder, a partir então de ser de 3 anos, se chamar cirurgia geral. Então, há 2 anos, o programa de cirurgia geral tem que ter 3 anos e quem faz 2 é cirurgia básica. Sim. Lá no hospital, nós optamos por
pelo programa de cirurgia geral. Então, nós passamos a ser o programa de 3 anos automaticamente. Nós éramos de 2 anos porque o programa só era de 2 anos. Certo. E percebo eu, acompanhando as discussões do MEC, que a tendência é que se desative o programa de 2 anos e realmente se estabeleçam os 3 anos. E com o avanço da medicina, né, e com a quantidade de coisas e de tecnologias e de terapias, hoje, antigamente você ia entrar numa residência, basicamente aprender a operar o paciente na técnica aberta, né? Aquele tradicional que se corta, abre, vai-se lá na cavidade, ou do pescoço, ou do tórax, ou do abdômen, ou da pelve, e se faz o procedimento. Depois não, a gente já treina o residente para ser um cirurgião que tem que operar por via aberta e tem que operar por vídeo. Certo. Né? Por videocirurgia, onde você introduz a câmera por aqueles pequenos orifícios e faz o procedimento que você faria por via aberta com o auxílio das câmeras com uma incisão menor. Hoje a gente já tem que também pensar, ainda não estamos fazendo isso em Alagoas, a ensinar a cirurgia pelo robô. Né? Certo. Em que a cirurgia robótica, em que o cirurgião fica operando o robô. É uma cirurgia parecida com a de vídeo, mas com mais avanços. Em Recife já tem, né? Em Recife temos já. Aqui a possibilidade... Penso eu que... Não acredito que, sendo bem pessimista, nós cheguemos em 2023 sem ter robôs funcionando. Eu acho que entre esse ano e o próximo, sim. Eu acredito que Alagoas já vai ter robôs aí nos principais hospitais. Espero também que consigamos fazer com que o custo da tecnologia vá caindo, né? A gente sabe que quando tem patente é tudo muito caro, para que permita que o governo consiga também utilizar esse equipamento para o SUS, né? Porque não é justo que as melhores tecnologias estejam disponíveis somente para quem paga diretamente ou para quem paga através do plano de saúde, porque afinal de contas, pelo SUS, todos nós pagamos. O pensamento né? é de que, por exemplo, a questão de vacinas, de tecnologia, né? Que não ficassem só... os que tudo tem, os que tudo podem, mas também para a classe que nada tem, que nada pode. Principalmente porque o SUS é aquele que todos nós pagamos, né? Verdade. Não é de graça, né? As pessoas falam muito, não é porque o SUS não é bom porque é de graça, não. Nem o SUS é ruim e nem ele é de graça. Né? Na realidade, ele é muito Existem caro. algumas cidades que você interna um paciente e o paciente está em casa e vem a conta. Né? É feito, ele recebe a conta. Ele não vai pagar, mas ele vai ter consciência. Tem consciência do quanto custou. Do quanto custou. E a partir disso aí ele vai repensar, né, a utilização desses recursos, verdade, etc. É verdade. Professor André, cirurgião tem que ter algumas características. Quais são as características imprescindíveis para o cirurgião? Você falou da época do acadêmico, né? Essa acadêmica que ele já está ali, etc. Que outras características deve ter o cirurgião? Eu acho que a principal é a disponibilidade, professor. Eu acho que o cirurgião tem que estar disposto a ser chamado a qualquer momento. Ele não vai conseguir ter a rotina dele pautada por uma programação muito bem fixada, muito bem organizada. Ele tem que estar disponível. Se for elencar a primeira, me vem à cabeça, sem dúvida, a disponibilidade é a primeira coisa. Depois da disponibilidade, para o cirurgião geral, ele tem que ter muita frieza para lidar com adversidades. Dentro da cirurgia, você tem muitos procedimentos cirúrgicos, com a tecnologia que a gente tem hoje, você avança e você consegue quase que imaginar e grande parte das vezes dá certinho do jeito que você pensou. Você pensa que a cirurgia vai durar 1 hora e que a cirurgia vai ter somente aquele tempinho ali bem programado e que quando você abrir você vai encontrar aquilo e que você vai fazer 1 tempo, 2 tempos. Na cirurgia geral isso é menos frequente. Você vai encontrar muitas adversidades. Então, uma cirurgia que parece ser simples, como uma cirurgia de hérnia, ela é de uma riqueza de variações enorme. Uma cirurgia muito comum da cirurgia, uma apendicectomia, eu me recordo há pouco tempo atrás uma apendicectomia que eu fiz em que nós fizemos a preparação por vídeo para operar o apêndice que é na pelve e o apêndice encontrava-se junto do fígado. E a gente teve que inverter o campo da cirurgia, inverter a posição da câmera, uma dificuldade enorme. O apêndice, literalmente, ele se encontrava aderido ao fígado, que é longe. Então, quando você faz a preparação da videocirurgia, você se prepara para um campo bem restrito, você vai para aquele local. Então, é a adversidade. A cirurgia geral, por exemplo... Tem que conhecer a anatomia, é a variação anatômica. Muita. Tem que conhecer a anatomia profundamente. Então, a paciência é uma das qualidades que deve ter. Você se considera paciente? Olha, cada ano um pouco mais.
Quando jovem, a gente é menos paciente, né? Hoje eu acredito que a cada ano um pouco mais paciente com essas adversidades. E eu tenho que ter uma paciência toda especial para formar os cirurgiões, porque os meninos, para aprender a operar, eles demandam mais tempo, né, no mínimo. Né? E você tem que ter a paciência de, às vezes, até ver ele errar um pouquinho, tomar o caminho errado ali no campo, tudo sob controle, mas que você tem que ver, e o cara, professor, não estou conseguindo, porque você não está fazendo do melhor jeito. É artesanato puro, é como... Eu admiro muito profissões simples, como uma rendeira, como um magarefe que trabalha no açougue, porque eles são artesãos de uma habilidade manual excepcional. Eu sempre brinco que eu digo que um relojoeiro daria um bom cirurgião, um açougueiro, por incrível que pareça, não me entenda mal, seria um bom cirurgião, porque a maestria com que ele desenvolve aquela arte, o domínio que ele tem, ele é muito requisitado ao cirurgião. Então você concorda com essa máxima de Hipócrates, de que medicina não é só ciência, mas arte também? Ah, totalmente. Completamente, né? A medicina é a ciência talvez mais incerta na minha concepção. E tendo feito uma formação stricto sensu, né? Eu fiz um mestrado, e até uma preparação para um doutorado que eu ainda não concluí, eu digo que é uma ciência que, por mais que você aumente a amostra, por mais que você aumente os mecanismos matemáticos de criar um grupo, fazer um experimento e dizer que aquilo ali é verdade ou que aquilo ali não é verdade, o ser humano sempre desafia individualmente, né? Mais desafiadora do que essa pandemia que nós estamos vivendo, né? Que desafia todos os conceitos que a gente teve até hoje, né? Ela hoje mostra, né? De maneira bem clara, né? Ninguém sabe ainda, né? Verdade. Diga uma coisa, seu pai é médico, né? Tem mais médicos na família? Tenho dois tios. Dois tios. Macioneiro, cardiologista e parceiro nos meus plantões lá no Hospital Veredas. Isso. E o outro? Isso. O Adi, anestesista. Anestesista. Mora em Vitória, trabalha Você, para escolher cirurgia, pensou em outra opção? Quando eu entrei na faculdade, logo no primeiro ano, gostei muito de anatomia e me interessei pela cirurgia. Eu acho que naquele momento era mais a personalidade mais assim arrojada de querer executar alguma coisa, de querer fazer um procedimento. E aí, desde o primeiro momento, eu me interessei por cirurgia geral, né? Não deixei de considerar a ortopedia, porque via o dia a dia, né? Cheguei a considerar oftalmologia, né? Mas é uma especialidade cirúrgica. Verdade, sempre bonito, especialidade cirúrgica. Eu sempre me vi mais fazendo procedimentos, fazendo mais esse artesanato do procedimento cirúrgico do que apenas a consulta clínica. A consulta clínica ela exige mais da cabeça, às vezes, do que da mão. Né? Mas gosto muito de clinicar, de atender pacientes, mas a cirurgia não dispenso, não. Nesses quantos anos formados? Eu formei em 98, mas eu colei grau por causa daquela época das greves, né, que tinha umas greves. Certo. Eu vim colar grau em 99, na verdade, no começo de 99. Você teria nesse espaço, você diz assim, este foi o dia, meu melhor dia, algo que marcou na sua vida? Tiveram muitos. Eu lhe confesso que as lembranças, às vezes, mais marcantes são lembranças que não são boas. Né? Eu ia perguntar em seguida, aquelas que não foram pacientes, boas. Essas são mais marcantes. Mas muitas lembranças boas. Me lembro como hoje de uma cirurgia dificílima, 7 horas de cirurgia, feita lá no Hospital Veredas em 2011. Tinha uma cirurgia sobre a via biliar, uma correção de uma lesão de via biliar que acidentalmente um outro colega tinha feito. Faço muito esse tipo de cirurgia. Complicações que acontecem em hospitais de menor complexidade, os pacientes acabam indo com complicações, especialmente no fígado, na via biliar, a gente reoperar para corrigir. E a gente fez uma cirurgia e eu fiz na época só com instrumentadora, naquele dia não tive ninguém para me ajudar, eu e uma instrumentadora, 7 horas. E, sabe aquela cirurgia que você diz, meu Deus do céu, eu tenho para mim que eu vou ter que voltar para reoperar, porque eu acho que isso não vai dar certo de primeira. E essa paciente, ela está bem, eu acompanho ela até hoje, me procurou pela última vez, porque está completamente curada, nem acompanho mais. Ela tem uma anastomose da via biliar com aparelho digestivo, com o intestino delgado. E ela me procurou um tempo atrás para fazer uma esterectomia. Aí eu digo, você está usando, não me esqueça do nome dela. Eu vou falar aqui porque ninguém vai ver, o primeiro nome é Maria Matias. Certo, uma paciente do SUS, uma paciente do interior.
E aí ela disse, doutor... Se é o dia que marcou, não podia esquecer o nome da paciente. Pois é, para o senhor ver, Foram 7 horas. Você já sentiu, assim, as mãos de Deus lhe ajudando em cirurgias? Você é cristão? Todo dia. Eu acho que isso é todo dia, eu sempre converso sobre isso, sempre falo sobre isso com os estudantes. Eu não tenho... Como médico, né, alopata e cientista, a gente fica tendendo a usar na medicina somente o que a gente tem disponível. Né? Não temos o direito de deixar de relegar, no mau sentido, de relegar a Deus a decisão sobre o que fazer com o paciente. Essa pergunta insere uma outra, que é o paciente que tem fé, assim, ele se torna um paciente mais de um prognóstico melhor. Acredito, independente da fé, uma coisa eu digo, e aí eu vou dizer até olhando mais para a câmera para falar para as pessoas que assistem. Quando você adoecer, acredite que tudo tem um propósito e que a dor e o sofrimento da doença também serão para seu crescimento, né? Essa dor e esse sofrimento, e que se você pensar positivo, isso faz diferença. O paciente que pensa positivo, ele tende a encarar tudo da melhor maneira e ele, a meu ver, essa ciência não prova. Eu acho que ele tem chance de sair, ele tem chance de se curar melhor e mais rápido. Eu vou pedir um vídeo aí, Paulo, coloca um vídeo aí de alguém que marcou muito, o André marcou muito na vida dessa pessoa. O primeiro, o professor Timbó. Grande André Seabra, um grande amigo, um grande colega, médico, profissional, um cara competente, grande pessoa, grande cirurgião, é uma pessoa que eu torço sempre para que ele continue fazendo esse sucesso que ele faz como pessoa e como profissional. Um abraço. Vê se o Emerson colocou um vídeo dele. O Timbó esteve aqui, assisti. Foi entrevistado e ele fez uma referência aqui num momento assim que eu me emocionei, né? Foi. Reparei o que ele disse. E nessa hora eu recebi uma mensagem do celular, assim, de um amigo chamado André Seabra. Pim do celular. Digo, meu Deus, o que é que André Seabra quer falar comigo na hora que eu vou morrer? Não olhei o celular. Dali, o rapaz veio, era para mim. Eu já estava prestes a me jogar no chão para não proteger a cabeça, o tórax, né? E aí ele colocou oxigênio, colocou aquele medidorzinho do oxigenação. Estava em 91%. E aí eu fiquei olhando para ele, quando eu respirei 4 vezes, subiu para 96, 97, por aí. Então, a dor na cabeça que estava chegando passou. E aí eu digo, pronto, agora eu vou ver o que é que o meu amigo está querendo. Aí abri o celular, porque já estava melhor. E vi a mensagem do WhatsApp. A mensagem constava assim: daqui a pouco, eu passo aí para lhe buscar. Não se aperreie. Emocionante, Confie em Deus. Emociona, você vê como ele estava contando isso aí, não é? Eu vivi esse momento agora, porque eu acompanho muitos pacientes como médico do trabalho, dores, né, diante dessa pandemia, que mexe, como você disse, né? Pense positivo, né? Não, como ele disse assim, não se aperreie, porque olha, vai dar tudo certo, né? Fabiano, porque o Fabiano é um amigo que é como esses irmãos que a vida dá para você, né? A nossa turma de faculdade, nós somos colegas de turma, já fomos colegas de trabalho. Um dos momentos difíceis, desse que eu disse, de alguns momentos que eu lembro, esse eu nem vou citar porque é só um momento triste envolvendo uma criança de 13 anos num hospital no interior de Pernambuco. Na época, nós recém-formados, recém-terminados a residência, e ele anestesiando para mim, repara como são as coisas da vida, né? E nós perdemos esse garoto, mas infelizmente não estava mais nas nossas mãos, a gente não conseguiu, né? E nós tentamos, foi aquela coisa heróica, né? E não dá para não pensar que tem alguma coisa programando. Eu cheguei num sábado de manhã, eu trabalho no SOS Unimed, né? É um dos trabalhos que eu também faço. O SOS é um serviço de remoção, né? Um serviço de transporte da Unimed. E eu cheguei no SOS Unimed e a colega, a Kátia, que me passou o plantão, disse: André, o Timbó é da sua turma, o Fabiano, né?
deixei ele agora no hospital, na urgência, agora, tem 20 minutos, quer dizer, ela tinha dado plantão noturno, e eu disse, sério? E nós temos um grupo de WhatsApp, né? Hoje é tudo no WhatsApp, então a gente tem um grupo do WhatsApp da turma que funciona que atrapalha a vida, mas... Né? Para mim ajuda, às vezes atrapalha, mas de um modo geral ajuda. A gente é que tem que saber usar, né? A gente não pode ser dominado por ele, né? Mas aí ele tinha dito 1 ou 2 dias antes, galera, Covid Day, e a gente estava naquele pico daquela primeira onda, né? E os hospitais começando a faltar leite e tal. E aí eu disse, sério? Mas ele ficou aí na emergência, mas eu já sabia que o hospital da Unimed não tinha vaga naquele momento, que a gente estava transferindo todos os pacientes para fora. Só que o normal era esperar que a regulação do hospital visse quem é, quem não é. Eu tenho que pedir realmente licença e dizer que eu não pensei nessas coisas. Ao invés do que é trivial, que é esperar que o pessoal avalie e diga como o paciente está para então levá-lo para um hospital, como ela me disse que ele havia sofrido uma síncope, né, um desmaio em casa. Já preocupa mais. E isso aí já preocupou um pouco mais e que ele não estava saturando bem. Bom, critério de internação em Covid é a necessidade de oxigênio. Então, eu liguei para ele só para tentar avisar que eu ia arrumar alguma coisa, né? Como eu não consegui, porque essa primeira ligação que ele na verdade não atendeu, né? Porque ele não estava bem, eu liguei para o irmão, que também é um amigo, Luciano, que é irmão dele, e aí eu disse a Luciano, ele disse que, oi, Seabra, rapaz, o Fabiano está aqui não, né? Rapaz, eu não sei o que eu faço, estou tentando arrumar um lugar, eu disse, peraí. Aí eu liguei para o Hospital Veredas, onde nós trabalhamos, né? Onde tem mais acesso, eu digo, onde é que tem um leito na UTI aí? Olha, segure um leito aí, é um colega, ele é cooperado Unimed, segure o leito aí, que esse leito aí é para o doutor Fabiano Timbó. Ok. Então, nisso eu peguei a ambulância, ou seja, normalmente o SOS atende por chamado. Sim. Eu não fui chamado, eu avisei, vamos embora, que a gente vai buscar um colega ali. Então, aí eu mandei o zap para ele, porque ele não me atendeu, né? E cheguei lá no hospital, que a sede é bem juntinho, a sede é vizinha ao hospital. Então, eu só fiz tirar a ambulância, fui para o hospital, entrei lá dentro da emergência, passamos por dias muito terríveis, né? Todo o sistema de saúde passou, especialmente em maio. Graças a Deus, agora nesse momento que a gente está vivendo, embora com aumento, acho que a experiência fez com que as coisas estejam conseguindo acontecer com mais organização, com menos pânico e com mais controle. E posso testemunhar isso, muito positivo assintomático, né? Muito. Tem muitos colaboradores mais que do querem, que da primeira vez. Eu quero trabalhar, mas aí a gente segura. Tem que isolar pela questão epidemiológica. Não contaminação dos outros. Então eu cheguei lá na emergência e digo, cadê o doutor Fabiano Timbó? Cadê o Fabiano Timbó? E a enfermeira, mas alguém pediu transferência, eu disse, não, aqui é o contrário, sou eu que estou vindo fazer. Então cheguei lá, digo, aí, bora, vamos. Ele, vamos para onde? Senão você vai comigo para o Veredas, eu já arrumei a vaga, vamos embora. E aí coloquei ele em cima da maca. E aí, eu até digo, ele me dá licença de falar isso, né? Quando a gente fica na cabeça, a gente fica na cadeira, né? E nós ficamos junto à cabeça do paciente. Palavras ali para dar mensagem. Né? Junto à cabeça do paciente, né? Então eu estava aqui junto dele, você fica assim um pouco abaixado, né? E aí você fica aqui, porque você tenta falar com a pessoa, digo, Timbó, fica tranquilo e tal. Aí Fabiano me agarrou pelos braços, me puxou, aí você de máscara, 2 máscaras, óculos, face shield e tudo, né? Só que você com um paciente de Covid não fica abraçado com o paciente, com o rosto junto dele, né? Mas foi desse jeito que a gente fez o transporte do Hospital da Unimed para o Hospital Veredas. Depois de 15 dias eu fiz uma sorologia, estava com IgM positivo, eu brinco com ele que eu digo, você foi que me passou, está na cara. Eu não me aproximei de ninguém com Covid igual a você, mas não faz mal. Curiosamente, eu fiz isolamento 15 dias e fui assintomático. Não tive, continuo trabalhando, me cuidando, mas até então não desenvolvi a doença, né? Tive essa sorologia positiva de forma assintomática. Alguma bênção também aí, de algum lugar celestial. Eu digo de algum lugar porque eu respeito as crenças das mais diversas. E aí a minha crença fui criado, batizado, crismado, fui até catequista quando era adolescente na Igreja Católica, né? Foi a formação da minha família. Mas respeito todas as outras crenças e todo mundo que crê aí no amor e no bem-querer e em fazer o bem para as outras pessoas, né? A regra de ouro da ética, né, que o senhor conhece tão bem, faça para os outros o que você gostaria que fizessem para você. E disse isso Jesus, disse isso Confúcio, disse isso Buda, né? Todas as religiões, nas suas mais diversas vertentes, têm essa mensagem de amor. Né? Hipócrates, o primo non nocere, né? O non nocere. Primo non nocere. Primo non nocere, né? Não fazer o mal acima de tudo, né? Antes de tudo, e fazer todo o bem que você puder. Verdade. Falar nisso, tem mais um vídeo aí?
Ele é uma pessoa muito querida nossa. É a professora Fátima. Bom dia, doutor Gerson. Bom dia, André Seabra. É uma satisfação muito grande poder passar essa mensagem para você, André, nesse momento. Você sabe a importância que você tem no seio da nossa família. Você é nosso porto seguro. Você está sempre do nosso lado, fazendo todas as orientações que são necessárias. E nós agradecemos a Deus todos os dias de nossa vida de ter uma pessoa como você ao nosso lado. Um beijo grande e que Deus te abençoe. Olha aí. Essa é suspeita para falar, né? Essa é minha tia, minha madrinha, né? É suspeita, mas eu procuro fazer um carinho muito, posso. A gente conversa muito, nós temos um grupo de oração que ela participa lá no Hospital Veredas. Sim. E ela participa, e eu pedi a ela a mensagem, ela não pensou duas vezes. Olha, eu sou tímida, mas eu vou fazer, que é para ele. Ela é suspeita, ela não ia fazer uma mensagem ruim para mim, nem que eu fizesse raiva a ela, mas eu agradeço, eu procuro fazer pela família, pelos amigos, tudo que eu posso. Né? A gente está sempre assim, disponível. Acho que é a característica de ter sempre trabalhado também, como eu disse para o senhor, como eu trabalho muito com ensino, sempre trabalhei muito com o SUS. E trabalhar com o SUS no Brasil é trabalhar com pessoas pobres, né? A gente trabalha com pessoas muito humildes. A gente tem que dosar cada paciente, né? O que é que você pode fazer por ele, o que é que você pode explicar, né? Saber aquele que você pode contar tudo porque é melhor, saber aquele que você às vezes tem ainda que ser um pouquinho paternalista e esconder alguma coisa, senão ele não vai compreender, saber aquele que você pode entregar todos os pedidos de exame de uma vez só e aquele que você tem que entregar um de cada vez e fazer ele voltar várias vezes ao consultório, porque se você entregar vários pedidos diferentes, ele não sabe ler, ele se confunde e aí ele não consegue fazê-los, né? E volta depois de alguns meses pior porque não conseguiu compreender. Realmente, se tem uma coisa que a medicina não é exata. Trabalhei 15 anos lá no Hospital do Açúcar, né, os Veredas, assim, na urgência, emergência, ficava final de semana toda, 48 horas, que não podia, o Conselho Regional... Nem permitia. O senhor que sabe tão bem disso, mas às vezes a gente acaba fazendo. Ele não era tão exigente quanto, até por conta não tinha a pletora médica, não tinha um monte de médicos que hoje tem. Hoje não se permite, né? Antes você procurava um plantonista e não encontrava. E aí a gente tem a questão da sensibilidade para a dor, né? Momentos assim que eu posso... uma mãe que já perto de morrer, o desejo dela era ver um filho, e aí o filho chegou, estava proibida a visita, mas aí você tem que botar a cara, tem que deixar, abrir, tem que pôr a cara tapa, assim, né? E foi... eu chorei, fui procurar um lugar, porque a emoção de uma mãe que há quase 40 anos não viu o filho, e ele veio de São Paulo para visitar. No outro dia ela morre. Mas assim, é preciso você ter essa sensibilidade, né? A gente percebe nisso, até porque, né, a gente começa a acompanhar e ver que quem atende pelo SUS tem um plus, né, para ter essa sensibilidade. Porque ao mesmo tempo que a gente precisa lutar para que as pessoas tenham educação, para que as pessoas tenham poder, né? E o poder para ser usado de boa forma para cada um, né? O poder de trabalhar, o poder de produzir, o poder de discutir, o poder de escolher, a gente tem que lutar pela educação delas, né? Educação e empoderamento. Mas, ao mesmo tempo, enquanto isso, a gente tem que ser pai um pouco. Porque senão você vai deixar pessoas que não vão ter mais essa oportunidade, não vão chegar mais lá, né? Eu sempre digo às pessoas, aos alunos, como digo aos filhos, né? Você vai, infelizmente, dependendo de onde você largou, de onde é a tua largada, você consegue ir mais longe. Então, nós já somos uma classe privilegiada, né? Nós não temos culpa, às vezes, disso, né? Eu acho que o que nós podemos fazer é usar o privilégio que nós tivemos, o privilégio de ter nascido numa família que, primeiro, pôde nos alimentar, depois pôde nos educar, né? Depois pôde nos transmitir valores, e aí a gente chegou à idade adulta, e aí, mas você é um cara que fez sucesso, você fez um sucesso intelectual, social, né? Você conseguiu um título, você conseguiu financeiro, trabalhar, né? Financeiro chega, mas eu acho que chega, não me queixo, mas chega. Quando você também, faz com amor, vem por acréscimo, né? Vem também, isso. Mas é porque você largou, se a gente fosse falar de uma Fórmula 1, você largou na pole. É mais fácil para o cara que larga na pole se manter na pole do que daquele que larga na última posição, atingir a pole. Eu tenho colegas que saíram, médicos que se formaram comigo, que não partiram da condição que eu parti
e que conseguiram estar hoje. A medicina também faz isso. Infelizmente, um pouco, ela também atrai muita gente por isso, né? Hoje atrai uma quantidade de pessoas que buscam na medicina uma realização financeira, profissional do ponto de vista financeiro. Eu acho que isso pode levar à frustração. Verdade. Porque são muitos anos, né, exigindo uma dedicação e o sucesso financeiro na medicina, para vir, demanda muito trabalho e não é tão grande quanto parece. A minha condição é fazer sucesso como um legista, né? É difícil, né? É difícil. Mas a gente tem que ter em mente que se a gente teve tudo isso, a gente precisa conseguir dosar, como eu estava voltando para o começo da frase, né? Apesar da gente ter que lutar para que todo mundo vá para a pole position, né? Enquanto isso, há pessoas que não vão conseguir chegar na pole, né? Que já não tiveram alimentação nos primeiros anos, então nunca vão ter a mesma capacidade intelectual, que não tiveram acesso à educação de qualidade ou não tiveram acesso à educação como um todo, né? E aí, a essas pessoas, você às vezes tem que ser um pouco paternal, tem que não digo doutrinar, né? Mas tem que fazer por elas e tem que entender as limitações delas. A gente tem muito isso, né? A gente tem muito aquele paciente que você explica, que você orienta e o paciente não faz, não consegue e não melhora. E você também tem que ter a paciência de um pai bondoso, porque ele não consegue, ele não melhora, não é porque ele não quer, né? É porque ele não consegue mesmo, e o que para você é fácil. Ter consciência que ele é a única esperança que ele tem, a única opção que ele tem. Na condição de professor, o que você diria hoje, o acadêmico que quer ter uma formação em cirurgia geral? Que conselho você poderia dizer a ele, que qualidades deveria ter? E essa questão do acordar cedo, né? Você ainda acorda cedo? Não pode gostar de dormir demais. Tem que gostar de dormir pouco. Né? É necessário tomar um energético, às vezes? Professor, eu não. É um cafezinho, pelo menos? Café eu adoro. Mas... Energético nenhum? Energético não. É verdade. Eu tenho 46 anos, procuro fazer exercício físico, manter o peso, né, os exames em dia, ser saudável para poder envelhecer saudável. Verdade. Né? E eu diria para o estudante que ele tem que estar ciente de que ele não vai ter a versão mais... O cirurgião geral. Sim. Às vezes um cirurgião especialista em alguma área, né, que possa direcionar o seu cuidado, a sua assistência para uma determinada classe, um determinado segmento da população, pode conseguir desenvolver-se bem nisso. Mas o cirurgião geral, eu penso que ele tem que ter muita disponibilidade, tem que ter muita disposição para trabalhar, tem que estar bem de saúde, porque ele opera muito, fica em pé muito tempo, não tem muita hora para estar em casa, tem que valorizar a qualidade do tempo dele com a família. E ele também, via de regra, esteja ciente de que a característica da profissão, para a grande maioria, vai envolver plantões, e quando envolve plantões, envolve trabalhar de noite, envolve trabalhar fim de semana, envolve trabalhar feriado. E que... Festa de aniversário? Festa de aniversário, já tive festa de aniversário que eu não pude estar porque estava de plantão, já tive Réveillon que eu não pude estar porque estava de plantão. Não precisa ir muito longe, há 2 anos atrás, minha família que foi comemorar o Natal comigo e a família da colega lá no SOS Unimed, nós organizamos uma ceiazinha lá, torcendo, e deu certo, que tivéssemos ali 1 hora e pouco, que todo mundo conseguisse ficar, né? Estou falando aí de 2018, então não teve Covid para atrapalhar, né? Mas basicamente eu diria isso. E a ideia de que eu acho que existe dentro da medicina, a partir do mercado e a partir do momento, especialidades mais e menos rentáveis de diferentes formas. Eu não acho que a cirurgia geral seja uma das mais rentáveis. Então, tudo na vida tem que ser feito porque se quer, né? E com amor. Mas cirurgia cobra essa fatura. Então, não faça achando que vai ser uma vida basicamente fácil. Das testemunhas, vou pedir um próximo vídeo, Cal, que coloque, eu acho que eu tive autorização da tia Fátima. Oi. Obrigada por ter estado com a gente durante todo esse tempo, apesar de estar sempre cuidando do seu mundo também, né? Dos seus pacientes, da sua vida, de ser tão dedicado, tão forte e
protetor com a gente também. Muito obrigada. Amamos você. Amamos você. Beijos. O Kiwi também está agradecendo por ser o melhor pai do mundo. E aí, professor André? Essa daí, eu tenho um filho mais velho, né, que está em casa, não estava lá. Isso é uma casa que a gente tem na Barra de São Miguel. Depois da pandemia a gente acabou indo viver muito lá. E minha família é a base da minha existência toda, né? Eu não tenho nem o que dizer. E essa mocinha que apareceu aí de lado, então, me deixa meio sem palavras aí. Eu só posso agradecer. O senhor é danado, viu? Eu pensei que ia dar uma entrevista. Pois mas é uma entrevista. Porque você falar assim sobre a formação. Nós, antes, o que é que a gente vai falar sobre? Vamos falar sobre o cirurgião e essa vida, esse sacerdócio que muitas vezes dizem que não é um sacerdócio, mas na verdade a esposa tem que compreender bem isso, né? O senhor viu lá, né? O mundo, né? O seu mundo. O seu mundo, não seu tem mundo como. adicional, né? O seu mundo particular. Essa mensagem que ela deu aí é a mensagem para as famílias, né? Ou para os estudantes, né? Para os residentes, né? E eu brinco muito com os estudantes. A gente chega no centro cirúrgico um pouquinho, né? 7h30, 8 horas da manhã, que é a hora que eu costumo chegar. E aí o estudante diz, professor, porque não deu tempo de olhar o paciente, ainda está aqui às 7 horas. E você, o estudante, tem que chegar primeiro, tem que olhar o paciente, tem que estar aqui às 7 horas. O residente tem que estar aqui às 7. E aí ele diz, mas é porque não deu tempo. Eu digo, não tem problema, é só você chegar mais cedo. Mas eu já chego 6 horas. Eu digo, chego 5. Você só tem essa chance, principalmente para quem está em formação, né? Você só tem essa chance. Depois você chega... Eu não estou chegando de 7 e pouco, de 8. Chegue primeiro para você poder ver o que está acontecendo, me contar, e aí a gente vai discutir, e aí a gente vai rever. Até porque eles têm que ter autonomia, né? Não é de todo por acomodação, não, que a gente faz isso, não. A gente tem que dar a eles autonomia. Ele tem que ir lá, ele não vai fazer nada que possa prejudicar o paciente, mas ele tem que ir lá olhar e raciocinar sozinho e trazer para você, olha, fui lá, vi isso, acho que é isso, acho que está assim, acho que tem que fazer isso, acho que tem que fazer aquilo. Porque se ele for só toda a vida, primeiro eles ficam olhando a gente fazer isso, né? Eles ficam olhando, observando enquanto a gente faz, né? Não fazem nada sós, né? E aí depois eles vão ter que fazer sós. E aí eles começam a fazer sós na hora que eles chegam no internato. E o residente já é médico. O residente já é médico. Não tem como falhar. Então, o meu residente está me esperando. Quando a gente terminar a entrevista, retornarei para o hospital para fazer um procedimento em uma paciente COVID, uma traqueostomia. A paciente está entubada, paciente jovem, está entubada há 22 dias. A gente vai trocar o tubo da boca pelo traqueóstomo aqui do pescoço para possibilitar a recuperação dela lá na UTI. E o telespectador, você pode, eu pedi até o doutor André, levante que há uma regra aqui que a gente não pode utilizar celulares, porque toca, interfere, etc. Mas ao doutor André foi permitido. Ficou aqui no silencioso, né? Mas graças a Deus não tocou. É porque ele está na expectativa já dessa chamada aí. Isso. E é exatamente isso que a gente, assim, faz referência à sua pessoa, pelo que a gente convive lá dentro do hospital, né? Dessa pessoa que tem uma capacidade técnica, mas acima de tudo humanística, aquela pessoa que zela pelo paciente, independente da classe social, e o seu carinho, principalmente pelos pacientes do SUS. Então, no final do nosso programa, eu queria que deixasse assim, uma mensagem, né, diante dessa realidade hoje, da pandemia, etc. Como é que você foi um positivo assintomático, né? Foi. E até como é que então, um positivo assintomático. Olha, professor, essa pandemia, isso é chover no molhado, a quantidade de... Eu não produzo muita... Hoje tem muito colega médico produzindo muito conteúdo, né? Hoje ficou bem mais acessível a todo mundo produzir conteúdo e espalhar conteúdo, né? Vídeos, textos, mensagens. Eu tenho muita reserva e eu não faço isso. Não, primeiro que eu me julgo muito incapaz de estar distribuindo mensagens para as pessoas. Especialmente sobre uma pandemia que envolve uma doença cujas únicas certezas são as incertezas, né? Não se sabe exatamente como surgiu, não se entende exatamente o comportamento, não se tem exatamente uma vacina completamente eficaz, porque ainda não se tem, né? Eu acho que vamos evoluir, eu acho que tem que ser usado o que aí está, que é viável, que vai ajudar, mas que ensinou no pleno século XXI que o que acontecia, né, há séculos atrás
com a história natural das doenças infecciosas e das epidemias, toda essa ciência humana não foi capaz de evitar de fato. Verdade. De fato, não foi capaz de evitar. Deu para minimizar, deu para dar suporte. O que é que existe de mais certo hoje sobre o coronavírus? É que o Covid, na forma mais grave, porque a forma leve não incomodaria, né? Se todo mundo fosse assintomático ou leve, a vida seguiria normal, você ia tendo aquela infecção e ficando bom, infecção e ficando bom. O que nos ensinou é que a única coisa que a gente consegue de certeza fazer, de certeza, é dar assistência enquanto o organismo se cura. Porque a assistência na terapia intensiva ela é mais do que tudo uma assistência ventilatória, né? É o avanço de um equipamento que trata o sintoma, que é a falta de capacidade de se oxigenar, enquanto o organismo não se cura, né? Eu brinco com as doenças, e com algumas das doenças com que eu lido e com as que eu lidei, né? A gente fala, para um doente que tem cirrose hepática, é um doente que eu atendo muito, não existe cura. A gente dá alguns medicamentos para controlar. Muitas vezes as pessoas buscam que a gente fale para elas como é que vai ser para elas ficarem boas, e elas não vão ficar boas. Boa é a palavra do popular para curado, né? E a cura não é bem cura. A cura é trocar o fígado, transplantar o fígado. Eu não estou curando a doença, eu estou colocando um fígado novo lá no lugar, né? Curar a doença era curar aquele fígado que lá estava, né? Tantas doenças são assim, né? Na cirurgia, salvo exceções, a gente vai lá e retira o órgão doente, né? A gente retira a vesícula, a gente retira o baço, a gente retira o estômago, retira o apêndice. A gente não cura aquele órgão quando ele ficou doente. O Covid, ele vem e ele se cura. E é o ser humano que se cura ainda. E nós estamos tentando uma vacina. A vacina para nos tornar imune. Medidas precoces existem as mais diversas, né? Existem. Eu respeito todas. Nesse tempo todo, como todo médico que se envolve com pacientes, eu tratei inúmeros, basicamente conhecidos. Como eu não sou infectologista nem clínico, eu não faço consultório. Mas os amigos, os familiares e alguns amigos dos amigos, as dezenas já foram tratados e acompanhados com os protocolos que aí estão disponíveis, sempre individualizando o cuidado, vendo quem precisa mais, vendo quem precisa menos, vendo quem se sentia melhor tomando um remédio quando nem precisava e dizendo a outro, como disse agora de manhã, com um colega que estava lá no hospital e que foi lá para pegar uma orientação, ele, eu estou muito bem, rapaz, eu acho que eu não preciso, não, você vai usar os 10 dias de antibiótico aqui e tal, mas você não vai usar o corticoide ainda, porque você ainda não está dentro das evidências que a gente tem com a melhor indicação. Maravilha. Porque é assim que tem que ser. Né? Então, a mensagem que eu dou é que você tem que, apesar de tudo, em termos de Covid, o Covid deu uma certeza, talvez ele deu, o médico tem algum valor. Não adianta copiar pela internet, não adianta entrar na onda da política, do contra tal medicação, a favor de tal medicação, que tal coisa funciona, que a vacina deve ser, que a vacina não deve ser, que deve ser a vacina daqui, que deve ser a vacina dali. Eu acho que isso tudo é irrelevante e que nós vivemos em países e instituições, independente de de que candidato você apoiou ou de qual é a cor que você veste, em que os países, mesmo com todas as suas dificuldades, e o nosso, tem um grau de responsabilidade para com as pessoas que faz por merecer que nós consigamos seguir algumas orientações. Orientações realmente médicas e passadas por sociedades, entendeu? Por médicos. Então, se você adoece, se você tem sintoma, procure médico, procure atendimento médico, né? Isso é o mais urgente possível. Isso é que é o mais urgente. Isso é que é o mais urgente. Quando houver uma vacina eficaz, porque às vezes... Acredito que em breve vai começar. Vai começar. Acredito que a primeira vacina não será tão eficaz quanto a segunda ou quanto a terceira. Eu acho que a gente vai evoluir. Isso eu estou falando por puro feeling, por puro achismo, por pura observação histórica, né? Tem um filme com Ben Kingsley, o Físico. É um filme que fala da medicina, da medicina do Oriente, né? Quando o Oriente e o Ocidente ainda eram... A tradução ficou físico, né? Foi o físico, mas é The Physician, que é o médico, né? Que era um professor, quando ainda a Igreja Católica não permitia a cirurgia ser executada por médicos, porque não se conseguia operar, porque não se permitia profanar o corpo de um cadáver, né? E não se podia, então, fazer a chamada necromancia, né? E com isso não se conhecia doenças simples e como se curaria cirurgicamente essa doença.
mas ocorre uma epidemia no filme. E em 1300, no século XIV, eu acho que século XIV ou século XIII, já havia lá a curva de distribuição e a curva do pico, e depois do pico a estabilização, né? E aí, o que é que o médico fez ali? Os médicos, com os recursos que tinham, confortavam e davam assistência, né? A assistência que manteve alguns pacientes vivos. É óbvio que a assistência de 800 anos atrás não é a assistência de hoje, e que a curva de morte da gripe espanhola não foi a curva do Covid devido à grande quantidade de leitos que a assistência ventilatória manteve vivos. Né? A medicina tem mantido grande parte das pessoas vivas, falo dos doentes que têm Covid grave, sim, enquanto eles se curam. Mas do Covid, até agora, ainda é o ser humano, na sua complexidade, que se cura. Verdade. Nenhum e remédio. Também pratica as medidas, né, preventivas, né, de como sempre a máscara, sim. né? Não, essas aí também, desde que descobriram lá, né, desde que o dentista descobriu o anestésico, quando acidentalmente com o gás óxido nitroso ele percebeu que as pessoas com gás lariante sedavam, né, desde quando descobriu o clorofórmio, desde quando a enfermeira descobriu que lavando as mãos ela conseguia combater a febre puerperal. Vê que como máscara e lavagem de mão tem 200 anos. Né? 300 anos, e continua sendo, diante da complexidade do ser humano, a melhor medida. A medida mais eficaz. Professor André, eu tenho que lhe agradecer, já vi que o celular já tocou 2 vezes, acho que o pessoal está... Mas por enquanto está sob controle, eu estou vendo o que dá para eu retornar já. Certo. A gente até perguntou, né? É ao vivo, etc., mas tranquilo, terminou o programa, é rápido. Certo? Temos que agradecer. Verdade. A você, a sua disponibilidade, como subtraiu da sua agenda esse momento, que o telespectador também agradece por estar aqui conosco. Certo? Eu não sou do meio televisivo, mas só posso agradecer a todo mundo que nos ouviu aí. O professor Gerson é uma referência, não é só de médico não, é de ser humano. Eu acho que com isso eu não preciso trazer mais nenhum elogio. É uma referência de ser humano, é um prazer muito grande, é uma oportunidade para mim conversar com ele aqui diante de tantas pessoas que eu nem sei quantos, visto que de mídia eu entendo quase nada. Então a gente agradece e agradece a você, telespectador, por mais um programa, e fique certo que na próxima semana estaremos aqui mais uma vez com o programa Medicina em Destaque. Um abraço para você e estaremos aqui se Deus quiser.